Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola dos dois filhos. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já vamos iniciar esse vídeo lendo a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 28 ao 31, que vai nos dizer assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos primeiros fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Essa parábola é uma parábola muito objetiva, nós vamos ser bem rápido nela, mas entrando dentro do contexto aqui para vocês compreenderem, como eu falei no vídeo anterior, a contextualização. Jesus Cristo ele está caminhando em direção a Jerusalém. É o finalzinho do ministério de Cristo. Ele está indo agora para então realizar o plano salvífico de Deus realizado antes da fundação do mundo. E aí, antes de entrar em Jerusalém, ele conta aquela parábola no vídeo anterior das 10 minas, porque as pessoas que o cercavam achavam que ele iria ali já estabelecer o reino no terreno. Ele fala agora sobre essa parábola dos 2 filhos, deixando esse ensino aí extraordinário, direcionada nesse caso aqui, foi direcionada aos fariseus, mas que serve para nós também, para avaliarmos a nossa conduta, para nos autoanalisarmos, se estamos dizendo um sim e não fazendo a vontade de Deus, ou se estamos, talvez, dizemos em algum momento da nossa vida um não, mas hoje nós estamos obedecendo à vontade do Pai. O primeiro, nós vemos aqui 2 tipos de pessoas. Aquele filho que diz: não quero ir, mas foi. E o outro que diz que ia e não foi. O primeiro, quando Jesus Cristo direciona essa palavra, essa parábola dos 2 filhos diretamente, especificamente aos fariseus, ele está dizendo que aqueles que disseram não para Deus, Jesus Cristo ele trata diretamente dizendo, os publicanos e as prostitutas, que são os que se enquadram nesse que disseram não, mas foram. Quando uma pessoa, ela, por talvez não conhecer, talvez pela circunstância da vida, não aceitaram Jesus Cristo em seus corações. Se entregaram aos seus prazeres, se entregaram aos seus desejos, praticaram diversas coisas abomináveis diante de Deus. No entanto, ao conhecer Jesus Cristo, ao ter a revelação da palavra, ao ser alcançado pela palavra de Cristo, por alguém que levou o evangelho da salvação, ouvir, contemplar as maravilhas de Deus, arrependeu dos seus pecados, arrependeu de tudo que praticou, tem nojo das suas próprias ações do passado e arrepende-se dos seus pecados e volta para o Senhor. Se enquadra nesse filho que inicialmente disse não, mas agora
obedece à vontade de Deus. E aí nós vemos, trazendo para nos nossos dias, né? Aqui entra até aquela questão da acepção de pessoas, que muitos, essa pessoa que está nessa condição, né, tão depravada, isso nunca vai alcançar o favor de Deus. E talvez olhe para si, eu jejuo 2 vezes na semana, estou na igreja todos os dias, leio a palavra todos os dias. Olha para si e acha que isso é fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz que é melhor, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes até está praticando um sacrifício, mas não está obedecendo. E aí, nessa situação, muitos que, aos olhos de muitos, que não iria alcançar de maneira nenhuma, que era isso para os publicanos e as prostitutas, para os fariseus era uma pessoa que jamais alcançaria o favor de Deus. Jamais alcançaria o favor de Deus. E eles, por ser estudiosos da lei, estar no templo cuidando e transmitindo a lei do Senhor, achavam que eles já seriam salvos. E aí Jesus Cristo vem na raiz do problema, que aí eu já entro na segunda, né, no segundo ponto, que é aquele que diz sim, não foi, que vale para nós que estamos, né, eu falo nós porque eu estou na casa de Deus, buscando, mesmo na minha fraqueza, na minha pequenez, fazer a vontade de Deus. Porque quando nós buscamos fazer a vontade de Deus apenas para mostrar algo externo, né, que muitos dizem, esconder os seus pecados atrás da Bíblia, esconder os seus erros atrás da Bíblia, isso não está valendo de nada. Porque não adianta eu dizer que sim para Deus, mas não fazer a vontade do Senhor. E aí entra, que eu diria, a palavra-chave do vídeo de hoje, desse vídeo, dessa parábola, seria o quê? Obediência. Porque não adianta eu dizer sim para Deus, para Cristo, e simplesmente negá-lo com as minhas ações. Não adianta eu falar sim para Cristo e negá-lo com as minhas ações. As minhas ações também têm que dizer sim para Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que venhamos não apenas falar com os lábios e ter o coração distante de Deus, mas que venhamos em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, buscar obedecer ao Senhor. Porque não adianta nada essa aparência de religiosidade, mas no fundo, estarmos distantes de Deus. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Para o homem eu até posso me apresentar como um crente com a Bíblia debaixo do braço, talvez com a roupa bem vestida, um terno, mas as minhas ações vão totalmente contrárias à obediência à palavra de Deus. Que venhamos refletir nisso. E também venhamos não apenas refletir, mas colocar em prática o ensino que o Espírito Santo de Deus está falando a mim, já falou a mim, está falando a mim e também a você. Que não basta nós estarmos com a Bíblia aqui de 2 quilos debaixo do braço e não obedecer. Não adianta. Não adianta conhecer capa a capa e não obedecer. Tem uma parábola muito interessante também que Jesus Cristo conta, que aquele que edifica, é um ensino, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva e não a derruba, é aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. Mas aquele que ouve, conhece, mas não as pratica, é como uma casa edificada sobre a areia, que vem a chuva e logo arranca. Por quê? Porque não tem fundação, não tem base, não tem estrutura. A estrutura ela é formada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E para que não venhamos ser abalados, nós precisamos colocar o quê? Em prática. Não apenas ser um ouvinte. Talvez essa palavra chegue a você está ouvindo. Talvez o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Mas não adianta apenas isso. É preciso colocar em prática. Não adianta dizer sim para Cristo e negá-lo com as nossas ações. Fala para mim.
Fala para mim também. Não adianta confessá-lo com a boca e dizer sim com as nossas ações. Precisamos estar alinhados em dizer sim com Cristo e viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. É uma palavra muito objetiva, rápida, e que eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida.